Olá, meus caríssimos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos acompanha pelo canal do Dedicação Delta pelo YouTube. Eu sou Gleison Lima, professor e coordenador aqui do curso do Dedicação Delta e venho mais uma vez com vocês para a gente conversar sobre alguns temas relacionados a direito, a concursos, voltados à carreira ligado às carreiras policiais. Portanto, o nosso objetivo aqui hoje, o nosso foco é trabalhar sobre algumas alterações legislativas, especialmente hoje, que foram trabalhadas aí dentro da Lei 7.210 de 1984, conhecida como a Lei de Execução Penal, e é com isso que eu quero conversar com vocês na data de hoje. Antes, porém, se você ainda não nos segue, vem aqui, siga a nossa página, vem com a gente fortalecer esse canal, porque vem com muitas aulas gratuitas e um formato exclusivo para atender a você que deseja ter esse bolachão de polícia no peito. E mais, curtiu o vídeo? Clica aqui, dando uma moral para a gente que a gente também possa fortalecer e trazer cada vez mais conteúdo atualizado. Pois bem, sabendo que a gente quer trabalhar com um tema muito relevante, vem comigo que eu vou trabalhar com os detalhes com vocês. Vou compartilhar a tela aqui neste momento e, portanto, hoje vamos falar da tal da saidinha, a saída temporária, essa mesmo. E nós tivemos uma alteração na lei de execução penal muito recentemente, e isso deu o que falar. E por quê? Porque muita gente apoiou a decisão de se acabar, pelo menos em parte, com a saída temporária, e outra parte, uma boa parcela da doutrina também, entendeu que não seria o mais adequado. Mas o que eu vou trabalhar com vocês aqui? Volta para mim. Você que está preparando para concurso público, não perca a oportunidade de aproveitar os conteúdos que vão ser relevantes para a sua aprovação. Muitas vezes, as discussões que não vão para a sua prova, elas não têm necessidade de um aprofundamento. Então, aqui, com um alvo certo, com foco naquilo que é necessário, é o que a gente vai trabalhar hoje com esta saída temporária e essa alteração na lei de execução penal. Pois bem, vamos lembrar aqui de uma coisa muito importante. Nós sabemos que a saída temporária ela está dentro da lei de execução penal. Pois bem, nós temos uma pessoa que eventualmente foi condenada por determinada infração penal e ela terá alguns direitos ou vários direitos previstos dentro da lei de execução penal. Nada mais são do que a materialização daquilo que é tratado em nossa Constituição Federal, talhada, detalhada dentro da lei de execução penal, ainda que ela seja anterior à Constituição, aquilo que guarde relevância e consonância e constitucionalidade está valendo. Pois bem, de acordo com a Lei 7.210, a conhecida Lei de Execução Penal, qual é o objetivo dessa execução penal? Nós temos que efetivar o que está disposto na sentença ou na decisão criminal, e o objetivo é proporcionar condições para o quê? A harmônica integração social do condenado e do internado. Por que fala condenado e internado? Vamos lá. Condenado e internado. Gente, a sanção penal ela é dividida em pena e medida de segurança. Medida de segurança para os imputáveis, pena para os imputáveis e medida de segurança para aqueles que são inimputáveis e, em alguns casos, para os semi-imputáveis. Pois bem, trabalhando e sabendo que a sanção penal ela é dividida entre pena e medida de segurança, nós vamos saber que, eventualmente, nós temos uma pessoa que vai cumprir essa pena e, eventualmente, nós vamos ter uma pessoa que vai ser internada, tá certo? A gente volta aqui, vamos lembrar do que mais vamos tratar desse assunto. Pois bem, quando a gente fala que a pessoa vai ter uma harmônica integração social do condenado e do internado, nós queremos ressaltar aqui a prevenção especial positiva. Vamos lembrar que nós temos a prevenção geral e a prevenção especial. Em ambas, nós temos a prevenção geral e especial também, que pode ser positiva e ela pode ser negativa. A par disso, vamos lembrar que quando a gente trabalha com a ideia de ressocialização, nós estamos falando da prevenção especial positiva, tá certo? Vamos lá. Quando a gente fala no que nossa Constituição Federal ela traz, diversos pontos que vão trabalhar essa própria base de direitos para uma pessoa que que é eventualmente presa, nós vamos lembrar que a Constituição, nos seus direitos e garantias fundamentais, seu artigo 5º, o seu inciso 49, vai dizer que é assegurado aos presos
o respeito ao quê? A integridade física e moral. E também no nosso artigo 75, o nosso inciso 75, ele vai dizer que o Estado vai indenizar o condenado pelo quê? Pelo erro judiciário, assim como aquele que ficou preso por além do tempo fixado aonde? Na sentença. Então, tudo tem que ser cumprido de uma maneira correta para que se evitem os eventuais aí abusos, né? Pois bem, quando a gente vai falar de espécies de pena, nós temos as penas privativas de liberdade e nós temos as penas restritivas de direitos, tá? Quando a gente fala de penas privativas de liberdade, temos a reclusão, a detenção e a prisão simples, privando a liberdade de alguém. Lembremos que a prisão simples está ligada à Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 1941. Quando a gente fala de reclusão e de detenção, eles vão variar, na verdade, de acordo com a profundidade, geralmente, da pena, com a gravidade dessa pena. Muitas vezes, as situações mais graves serão via reclusão, situações menos graves, via detenção. Mas já advirto a vocês que o Código Penal e a legislação penal extravagante, ela não é muito criteriosa em cima disso, tá bom? Quanto às penas restritivas de direitos, nós temos a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, limitação de final de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas e a interdição temporária de direitos. Traz para mim aqui, ó. Por mais que isso esteja no artigo 43 do Código Penal, não vamos nos esquecer que outras legislações poderão tratar especificamente de penas restritivas de direitos. Assim, por exemplo, faz quando a gente vai dar uma olhadinha no artigo 312-A do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos saber que aqui é só um norte para a gente trabalhar com essas penas restritivas de direitos. E a outra espécie de pena é exatamente a pena de multa, está lá no nosso artigo 49 e seguintes do Código Penal. Quanto às penas privativas de liberdade, a gente trabalhou aqui a reclusão, a detenção e a prisão simples. Quando a gente fala de reclusão, gente, a gente está falando de regime fechado, semiaberto e aberto. Já a detenção, o regime ele é semiaberto e o regime aberto. E quando a gente fala de prisão simples, e eu já adiantei que está lá na Lei de Contravenções Penais, veja que o artigo 6º lá da LCP, ela vai falar assim, olha, a pena de prisão simples, ela deve ser cumprida sem rigor penitenciário. Aonde? Estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum em regime semiaberto ou regime aberto. Tá certo? Mas a gente avança. Vamos lá. O que nos vai dizer que, em relação aos regimes prisionais, a pena privativa de liberdade, nós estamos falando que esse regime pode ser o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Só para a gente recapitular, o fechado, semiaberto e aberto vai funcionar com as penas de reclusão. Quando a gente vai falar de pena de detenção, nós estamos falando do regime semiaberto ou aberto, da mesma forma que a gente trabalha uma das vertentes lá da Lei de Contravenções Penais com a sua prisão simples, certo? Quando a gente trabalha o regime fechado, a execução da pena vai ser aonde? Em estabelecimento de segurança máxima ou média, e vai ser para condenado com pena, vamos lembrar que não é igual ao superior, é superior, aquele sinalzinho, a 8 anos. Isso é para o regime fechado. Quando a gente trabalha o regime semiaberto, nós vamos falar que a execução dessa pena vai ser em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O diferencial aqui é que o seguinte, esse sujeito ele não é reincidente. Poxa, então se uma pessoa pegou uma determinada pena que seja igual ou inferior a 8 anos, mas essa pessoa ela é reincidente, ao invés dela ficar no semiaberto, ela vai para o fechado. Então essa regra vai funcionar para vários casos, tá certo? Então vamos voltar aqui para o regime semiaberto. Vai ser para esse condenado que não é reincidente, mas a pena dele é superior a 4 anos e não excede ao quê? A 8 anos. Então vamos lá. Não falamos igual ao superior também não, tá? Superior a 4 anos e ele é menor ou igual a 4 anos, menor ou igual a 8. Tudo bem? Então o cara que pegou uma pena de 4 anos cravadinho, nós vamos conversar de outro jeito, porque ele pode ser, eventualmente, uma pessoa que está no semi-aberto, vai para o aberto.
tá? Quando a gente fala do regime aberto, nós estamos dizendo que a execução da pena vai se dar onde? Casa de albergado ou um estabelecimento adequado. Mas também o regime aberto vai ser para aquele que não é reincidente. A pena, vamos lá, só pegando da de cima a gente vai saber que a pena tem que ser o quê? Igual ou inferior a 4 anos. Agora a pergunta que não quer calar. Vamos imaginar que uma pessoa pegou uma pena de 3 anos. Automaticamente ela vai para o regime aberto? Não, porque em tese ela pode ser uma pessoa que é reincidente. Então, se ela pegou 3 anos e ela é reincidente, ela poderia ir para o semiaberto? Pela lei, ela não poderia, porque o semiaberto é para não reincidente. Então, em tese, ela já começaria no regime fechado? Não. Por quê? Porque nós temos uma súmula que vai tratar exatamente dessa incoerência que veio do Código Penal. Porque imagine, se essa pessoa aqui, ó, se ela não puder ficar no aberto, o próximo regime é o semiaberto. Então, em tese, uma pessoa que seria reincidente com uma pena de 3 anos, ela não deveria ir direto para o fechado só pelo fato dela ser reincidente. Ela deveria pelo menos ficar no semiaberto, que é um escalonamento. Então, para resolver isso aqui, nós vemos que essa súmula, a súmula de número 269 do STJ, ela vai dizer que é admissível a adoção de corregime, regime prisional semiaberto. Para quem? Para reincidentes, condenados com pena igual ou inferior a 4, ou seja, aquele que ficaria em aberto, se ele não tivesse antecedente, e iria para o fechado porque ele tem antecedente, porque ele é reincidente, antecedente não, reincidência, tá? Ele iria para o fechado por ele ser reincidente. Essa súmula deu uma flexibilizada. Falou, olha, se a pena é igual ou inferior a 4 anos, mas esse sujeito é reincidente, não vamos colocar ele direto no fechado. Nós vamos colocar ele no semiaberto, desde que favoráveis às circunstâncias judiciais. Tá certo? Dê uma olhadinha lá depois, no artigo 59 do Código Penal. Pois bem, gostaria de lembrar vocês também aqui da súmula vinculante de número 56. E o que eu gostaria de lembrar desta súmula vinculante aqui? Pois bem, gente, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Por exemplo, se eu não tenho lugar para o sujeito tirar a pena no semiaberto, eu não posso autorizar que ele fique no fechado, que é o mais grave. Tá? Devendo se observar nessa hipótese os parâmetros fixados neste recurso extraordinário 641.320 do Rio Grande do Sul. Agora, o que nós podemos destrinchar dessa súmula vinculante? Vai dizer que são aceitáveis estabelecimentos que não se qualificam como colônia agrícola ou industrial, que está lá no semiaberto, ou como casa de albergado ou estabelecimento adequado. Tá? Então, são aceitáveis estabelecimentos que não estão qualificados certinho dentro da ideia de semiaberto ou fechado. O que não é aceitável, vamos dizer aqui, a bem da verdade, é que não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. É aqui que está a sacada. Olha, eu posso até aceitar alguma coisa que não seja bem uma colônia agrícola industrial para o sujeito cumprir no regime semiaberto. Eu posso até não aceitar que isso aqui não seja muito bem uma casa de albergado ou um estabelecimento adequado. Porém, eu não posso fazer essa mistureba entre presos do regime aberto e semiaberto com pessoas presas do regime fechado. Tá certo? É isso que a súmula quis gritar também. Por fim, é possível, de acordo com a fundamentação que gerou essa súmula, a prisão domiciliar por falta de vagas com monitoramento eletrônico do condenado. Então, o sujeito vai ficar em casa cumprindo a pena dele, uma prisão domiciliar, tendo em vista que não há regime, o regime em que ele está em curso é incompatível, por exemplo, com aquele que o Estado está disponibilizando para ele cumprir a pena. Tá certo? Então vamos avançar. A autorização, agora entrando um pouco mais nessa alteração legislativa que tivemos, nós estamos no gênero. Qual é o gênero? Autorização de saída. A autorização de saída é um gênero cujas espécies são permissão de saída e a saída temporária. Quer aprofundar no assunto? Dê uma lidinha no artigo 120 e seguintes da Lei de Execução Penal. O que vamos lembrar aqui que é interessante, que nós temos espécies que seriam a permissão de saída e a
saída temporária. Na permissão de saída, vamos lembrar que os condenados do regime fechado e semiaberto e os presos provisórios terão direito à permissão de saída. Traz para mim aqui, ó. Vem cá. Para a gente memorizar, porque é interessante isso aqui, que pode cair numa prova de vocês. Começa pela ordem alfabética. Vamos lá. A, P, S. Autorização de saída é o A, é o gênero. E as espécies P e S, seguir o alfabeto. Permissão de saída e saída temporária. Então, a autorização de saída é o gênero e as duas de baixo são espécies, tá? Vamos lá. Quanto à permissão de saída, ela vai dar para a pessoa que está no regime fechado, semiaberto e aos presos provisórios. Aqui já a gente consegue antever uma situação em qual que é. A situação do seguinte, puxa vida, esse condenado ele está no regime fechado e semiaberto. Será que ele teria direito de ir na casa dele? Ele teria direito de fazer outras coisas que não fosse uma coisa muito excepcional, do tipo passar 7 dias em casa para poder ressocializar? Será que está no momento de fazer isso? Talvez para o semiaberto poderíamos refletir. Mas o cara do regime fechado, e muito aqui, olha, do preso provisório, que está cumprindo uma pena como se estivesse no regime fechado, que senão seria uma medida cautelar diversa da prisão. Então veja só, a permissão de saída vai ser excepcional, tá? Então por quê? Porque ele vai só sair mediante escolta. E quais são as situações? Falecimento ou doença do CAD, cônjuge ou companheira, ascendente, descendente ou irmão, e também por necessidade de tratamento médico quando o estabelecimento não dispuser de um aparato médico que possa atender aquelas peculiaridades daquela pessoa presa, tá? E a duração? O tempo necessário para a finalidade dessa saída. Fechou então? Então vamos lembrar que a permissão de saída, que é uma espécie do gênero autorização de saída, vai dar para o preso fechado, do regime fechado, semiaberto, ou até mesmo para o preso provisório, em situações excepcionais. Falecimento ou doença do CAD, ou até mesmo necessidade de tratamento médico. Pois bem, quando a gente trabalha com a saída temporária, a coisa já muda. Lembremos que a saída temporária é uma espécie da autorização de saída. Agora vai ser para quem? Olha o detalhe. Condenados do regime semiaberto. Professor, então não tem saída temporária para alguém que seja do regime fechado? Não. Não tem saída temporária para alguém que seja esteja numa prisão provisória? Também não. Vai ser só para aquele que é do regime semiaberto. Por quê? A saída é sem vigilância direta. Quais são as situações? Visita à família, frequência curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução de nível médio ou superior. Tem que trocar essa palavrinha aqui, superior, né? E neste caso aqui, vai ser na comarca do juízo da execução. Também poderá ser para participação de atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Agora, podem ter que usar equipamento de monitoração eletrônica? Sim. E quais são os requisitos para que esse preso em regime semiaberto, que é aquele que pode ter direito à saída temporária, quais são os requisitos para que ele possa ter esse direito? Vamos lá. Requisitos: comportamento adequado, cumprimento mínimo de 1/6 da pena se ele for primário e 1/4 da pena se ele for reincidente, e compatibilidade do benefício, né, com os objetivos da pena. Tá, nós vamos avançar. Vamos lembrar que a saída temporária ela tem a sua revogação automática quando o condenado pratica fato definido como crime doloso. Vamos lembrar que nós não estamos falando aqui de condenação. Ele for punido com falta grave, tá? Então, é interessante ver as faltas graves que estão previstas na própria Lei de Execução Penal. Quando ele desatender condições impostas na autorização. E, por fim, quando ele também revelar baixo grau de aproveitamento do curso. E quando é que ele volta a ter o direito de gozar dessa saída temporária? Quando que ele recupera esse direito?
se ele for absolvido no processo penal, ou se ele tiver o cancelamento da punição disciplinar por causa dessa falta grave, ou então demonstração de merecimento deste condenado. Tá certo? Mas vamos lá. De acordo com algumas alterações e acréscimos que foram feitos pela Lei 14.843 de 2024, em relação à prisão, prisão temporária, alguém saiu prisão aqui, saída, né, gente? Saída temporária. Prisão temporária é outra coisa que não tem nada a ver com isso. Vamos lá. O que nós tivemos ali em relação à saída temporária? Vamos lá. O artigo 122, parágrafo 2º, passou a ter uma nova redação. Ele falou assim, olha, não terá direito à saída temporária, de que trata o caput desse artigo, ou a trabalho externo sem vigilância direta, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo ou com violência ou grave ameaça à pessoa. E o que mudou? Porque é uma nova redação. Antes, só não tinha direito à saída temporária esse condenado por praticar crime hediondo com resultado morte. Agora, qualquer um que cometa um crime ou pratique um crime hediondo, gente, eu estou falando qualquer crime hediondo, tá? São muitos crimes hediondos que às vezes são desconhecidos por aí. Por exemplo, vamos trazer para mim aqui, por exemplo, quando a gente está lá no Estatuto do Desarmamento, tem 3 crimes lá dentro que são crimes considerados de natureza hedionda. Vamos lá, quais são eles? Posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Foi pego com isso aí? Teria direito à saída temporária? Não. É de acordo com isso o parágrafo 2º que vem nos dizer. Tá certo? Então, esse é um dos efeitos. Então, vai poder ser para qualquer um, não vai ter direito à saída temporária, nenhum caso que envolver crime hediondo. E mais, o crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, também nós vamos falar que é uma situação em que a pessoa vai sim perder a possibilidade de ter uma saída temporária. Fixamos aqui no 122 para o segundo uma novidade e tanto dessa nova lei. Vamos lá. Outro ponto dessa lei está no 123, parágrafo 3º, e foi acrescido lá. O que acrescentamos lá? Quando se tratar de frequência curso profissionalizante ou de instrução de ensino médio ou superior, o tempo da saída será necessário para o cumprimento das atividades discentes. Ou seja, se ele tiver que ir para uma aula externa, é o tempo dele pegar um ônibus, ou ir de carro, ou ir de Uber, até o local e depois voltar. Tudo bem? Vamos lá. Mas esse dispositivo ele já existia. Existia desde antes. Ele só foi deslocado para o 123, parágrafo 3º. Ele já estava previsto no 124, parágrafo 2º. Só que o 124 ele foi todo revogado. Então, como isso o legislador ainda entendeu que seria um dispositivo pertinente, ele foi lá e lançou esse dispositivo no 123, parágrafo 3º. Então, aqui nós não temos efetivamente uma novidade. Vamos lá. Supressões feitas pela Lei 14.843. Quais foi? Coloquei prisão temporária, acho que eu estou com prisão na cabeça. Com certeza. É saída, porque eu acabei de dar uma aula de prisão temporária, deve ser isso que me fez produzir esse material e colocar prisão. Mas vamos lá. Sabendo que é saída temporária, lembramos que prisão temporária é uma matéria muito importante da gente. Lei 7960 de 89 precisa saber dessa lei. Quem vai fazer concurso público e que caia essa lei, tá? Mas vamos lá, voltemos para a saída temporária aqui. A revogação do artigo 124, que ele previa em síntese o seguinte, esse artigo foi todo revogado. Eu vou contar um vacilo que deram aqui, mas vamos lá. Ele previa que a saída temporária tinha um prazo não superior a 7 dias, com renovação por mais 4 vezes. Então, seriam 5 vezes 7, aproximadamente 35 dias fora, tá? Também previa o artigo 124, fixação de condições para saída temporária, dentre os quais fornecimento do endereço onde reside a família, a ser visitada ou onde poderá
poderia ser encontrado durante o gozo do benefício, recolhimento à residência visitada durante o período noturno e proibição de frequentar bares, casas noturnas, estabelecimentos congêneres. E também ficou revogado, porque estava tudo no 124, que previa saídas temporárias somente poderiam ser concedidas no prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. O que nós tivemos em consequência com a revogação do dispositivo? Nós não temos mais prazo ou imposição de condições para saída temporária. Isso agora vai ficar, porque está no vazio, a critério do juiz da execução. O que aconteceu aqui, gente? Vamos lá, traz para mim. O presidente da República, ele entendeu que algumas das disposições que estavam previstas na lei temporária, elas não estavam, ele resolveu vetar algumas delas. Como ele vetou alguns dos dispositivos, ele deveria também vetar a revogação do artigo 124. Porque quando você veta a revogação de algo, você faz com que esse algo volte a subsistir. Concorda comigo? Então, vamos supor, o legislador falou, quero revogar o 124. O presidente da República falou, não entendo que alguns dispositivos são pertinentes, estou vetando os dispositivos. Só que a coerência era que você vetasse alguns dispositivos e fizesse restabelecer a existência do 124, que constou como revogado. Só que não houve um veto à revogação do 124. Ou seja, o 124 ele manteve-se revogado com a chancela da presidência. Com isso, ficou incoerente. Com isso, eu trago aqui, não há mais prazo da imposição de condições de saída temporária, porque tudo isso estava no 124. O 124 organizava esse tipo de benefício. Então, agora, se o juiz, sinceramente, chegar e falar o seguinte, olha, eu quero dar uma saída temporária para esse cara de 30 dias, ele pode. Porque não tem parâmetro. Tinha esse parâmetro, não tem mais. Entendeu? E aí, então, nós temos um problema no sistema por causa dessa 14.843 e da vedação, dos vetos, na verdade, de alguns dispositivos. E, por fim, então, a gente tem um problema que ainda não foi sanado. Talvez venha a ser. Vamos lá. Outras alterações, acréscimos e supressões que foram feitas por essa lei novíssima aí, 14.843, que trouxe alterações na lei de execução penal. Nós tivemos acréscimo de uma competência ao juízo, tá? No artigo 66, que cabe, fala que compete ao juiz da execução, trouxe ali no inciso 5º a linha J, que é também de competência do juiz, determinar o quê? Utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado nas hipóteses legais. Tá certo? Interessante. Depois vocês dão uma olhadinha na nova redação do artigo 115 também. Tem coerência com o que a gente acabou de tratar. Também teve uma nova redação do artigo 112, parágrafo 1º, que vai dizer que em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada por quem? Pelo diretor do estabelecimento e pelos resultados do exame criminológico. Isso aqui deu pano para a manga. Porque o exame criminológico era algo que estava abolido. Fizeram uma retomada do exame criminológico. Tá certo? Sim, eu digo, não necessariamente abolido, mas estava uma polêmica gigante em cima do que é esse exame criminológico. O que é o psicólogo falar se a pessoa vai voltar a delinquir ou não. Tá certo? Então, assim, era um exame complicado, recheado de polêmicas. Portanto, respeitadas as normas que vedam a progressão. Então, nesse sentido, a redação anterior não falava desse exame criminológico. Ele só previa que a decisão de progressão deveria ser motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Com a alteração, o exame criminológico ele foi, então, ganhou força, foi restabelecido aqui no 112, para todos os casos de progressão de regime. Isso pode acontecer o quê? Atrasar em muito o direito de progressão de alguém. A alteração do 112, parágrafo 1º, foi reforçada com a nova redação do 142.2, do 114.2, que vai poder, que está falando, né, que só pode ingressar no regime aberto o condenado. Vamos lá. Que apresentar pelos seus antecedentes e pelo resultado do exame criminológico
fundados indícios de que irá ajustar-se à autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade ao novo regime. Acrescentou isso aqui, ó, resultado do exame criminológico, tá? Muito polêmico. Vamos lá. Para a gente finalizar, vamos lembrar que nós tivemos um acréscimo de condições para o livramento condicional. O 132 para a segunda linha aí vai falar da necessidade de utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Também tivemos um acréscimo da situação em que o juiz poderá definir a fiscalização eletrônica. De acordo com o 146b, inciso 6º, vai falar o seguinte, olha, 6º, 7º, 8º, vai falar que caberá ao juiz definir essa fiscalização eletrônica quando ele aplicar a pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto e semiaberto ou conceder progressão desses regimes. Quando ele aplicar a pena restritiva de direitos, que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos, e também poderá definir essa fiscalização eletrônica quando ele for conceder livramento condicional, até jogando ali no artigo de cima o 132. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos lembrar que o acréscimo de situações em que a violação de deveres relativos aos cuidados com o equipamento de monitoração eletrônica podem ocasionar. Olha lá, o sujeito foi lá e não teve os cuidados necessários com o equipamento que ele estava utilizando. A violação comprovada desses deveres poderá acarretar a critério do juiz de execução ouvido o Ministério Público e a Defesa, revogação do livramento condicional, conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. O que tivemos aqui foi uma forma mais gravosa de trabalhar com essa ideia da saída temporária. Vamos concentrar nisso, ver essas principais alterações, se necessário veja de novo o vídeo, aponte aquilo ali que vai ficar mais ideal para que você possa memorizar esse assunto e que certamente uma prova que vier cair lei de execução penal é uma novidade muito forte para estar ali na ponta da sua prova. Portanto, não se esqueça, estudar tem que ser constante e disciplinado. Para nós, o resultado importa, seu nome no Diário Oficial. Você curtiu o vídeo? Clique aqui falando curtir o vídeo para você fortalecer o nosso canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva para que a gente possa cada vez mais chegar a mais pessoas com esse desejo de ter o bolachão no peito, beleza? Grande abraço para vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Até mais.